Fala galera, beleza? Diogo Moa falando. Vocês já conhecem a Toca do Coati? Ainda não? Não perca mais seu tempo. Tá procurando aquela carta para fechar seu deck? Tá procurando aquela staple que tá difícil de encontrar? Vem logo pra Toca do Coati. Não deixe de conferir o grande acervo e estoque que a loja lhe proporciona. Além disso, a loja tem um grande acervo de acessórios, pastas, deck box e uma grande variedade de shields. Ainda por cima, não para por aí, a loja tem uma variedade de board games. Você que curte jogar, não perca mais seu tempo. Vem logo para a Toca do Coati, venha logo conferir. Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Pulga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cartas Pauper, as melhores cartas Pauper aí, né, que saíram na edição de Strixhaven, que é a nova edição de Magic. Antes de mais nada, eu queria já pedir desculpa para vocês pela qualidade do vídeo, qualidade do áudio e tal. A gente está enfrentando alguns probleminhas técnicos devido à pandemia e tudo mais, mas logo isso normaliza e a gente volta a ter uma qualidade um pouquinho melhor. Outro ponto que eu queria falar a gente sabe, a gente aqui do pessoal do 5 Turnos, né, sabe que vários outros produtores de conteúdo já fizeram vídeos sobre isso. O Guma já fez, o Weber já fez, o Ramuda já fez, vários outros já fizeram. Mas eu queria fazer também aqui, porque o meta é diferente, né? Eles estão analisando, falando bastante com base no MOL, e aqui a gente fala de gameplay físico. Então, qual que é a ideia? Como o pessoal do físico demora um pouco mais para conseguir as cartas, precisa ter o release, as cartas acabam, então nem todo mundo consegue ter todas as cartas de uma forma rápida. E muita gente não quer investir tão rápido assim também. A análise é um pouquinho diferente, né? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui vai ser mais voltado para esse tipo de coisa, e algumas especulações nossas mesmo, beleza? Então tá, vamos começar aí, já estamos com 1 minutinho e meio de vídeo, hora de começar. Bom, o primeiro que eu coloquei aqui foi esse Biomathematican, sei lá o nome dele em português, como é que ficou. 3 manas, 2/2, ele é Simic, né? Na verdade ele de Quandrix, essas escolas aí que apareceram, mas que seja, é verde e azul. Ele é uma 2/2. Quando ele entra em jogo, tu cria uma ficha 0/0 azul e verde do tipo fractal, que eu também não sei como é que vai ficar a tradução. E depois coloca o marcador +1/+1 em cada fractal que você controla. Por que eu achei ela interessante, tá? Vieram várias cartas de Quandrix aqui, que são nessa cor. E essa cor, ela não, essas duas cores, né? Azul e verde, não jogam fora do Tron, né, no Pauper. Então, acredito que essa carta, essa e mais algumas outras cartas, podem trazer esse arquétipo, mas essas cores, né, com alguns arquétipos diferentes pro meta. Então, por isso que eu coloquei ela. Ela não é uma carta muito forte, mas ela é uma carta ok. Custa 3/2/2, faz no mínimo um bicho 1/1, e se tiver outras cartas para interagir, pode ser que fique legal. Se o deck tiver um branco, por exemplo, ou usar Flicker no lugar, essa carta também ganha um pouquinho mais de força, ok? Próxima carta, Eureka Moment. Novamente, coloquei ela aqui como um exemplo, tá? Uma carta custa 4, 2 incolor, uma verde e uma azul. Instant, que é o mais importante, compra 2 cartas e você pode botar um terreno da sua mão em jogo. Por que ela é legal? Porque ela é um draw instant e nessa cor. Essa carta dificilmente vai ver jogo mesmo, tá? Porém eu coloquei pelo mesmo motivo da primeira. Então a gente começa a ter umas cartas um pouco mais fortes nessas combinações de cores, ok? Teach by Example. Basicamente é um fork, né? Custo 2, híbrido ali de azul e vermelho, da escola Prismari. Instant. Quando você castar sua próxima Instant ou Sorcery nesse turno, você copia ela e daí escolhe novos alvos para ela. Então, se tu der um raio,
se tu faz essa mágica, né, e depois fizer um raio, tu faz outro raio, uma cópia de raio dando um outro alvo, por exemplo, né. Não acho que essa carta vai ver muito jogo, porém o efeito dela é bastante único, então de repente numa estratégia Land Destruction ou numa estratégia descarte, talvez com Blightning, isso daí fique legal, algo nesse sentido talvez rode em alguns decks, mas acredito que ela não vai ver tanto jogo assim, mas o pessoal vai tentar forçar ela em alguns decks. Muita gente fala de colocar no Mono Red para fazer um Fire Blast de 8 e tal. Não acho que seja o caso, porque vai ficar aquela carta morta na mão, né? No turno 5 tu vai comprar ela, não vai ter mais mão, vai comprar ela e vai ter que passar, então não é muito interessante. Mas o efeito é bem legal. De repente jogue uma cópia no deck. Pilgrim of the Ages. Por que eu coloquei essa carta, tá? Pelo simples fato dela ser branca e ser um ramp. Então, quando ela entra em jogo, custo 3, 2, 1. Quando entra em jogo, tu procura por uma planície básica, revela e põe na mão, depois embaralha seu Grimório. Depois paga 6, pode voltar ela do cemitério para sua mão. Eu achei essa carta muito legal, porque ela filtra o deck, então, de repente, num deck um pouco mais controle, um deck com Flicker ou qualquer efemerar, piscadela momentânea, qualquer coisa do tipo, tira valor dessa carta de uma forma legal. E é legal porque ela filtra o deck, né? Então tira a chance de você ficar fludando. E esse 6 aqui, e paga 6 e volta ela para mão, também é muito interessante porque tu pode dar um champ block, mais no late game, né? E caso dependa de criatura para continuar blocando e tal, nada impede de você pagar 6, voltar ela para mão no final do turno do oponente e depois baixar de novo e ficar filtrando o deck o máximo possível. Silver Quill Campus. Na verdade essa é um ciclo, né, de lands, tem uma de cada escola ali. E essa daqui eu acho que mais vai jogar, tá? Ela entra virada, adicional preta ou branca, paga 4 vira, faz Scry 1. Ela vai jogar por conta da combinação de cores, tá? A gente sabe que o BW ele depende muito ele leva os jogos pro late game, e caso o draw não seja muito bom, é um problema para ele. Então, eventualmente fazer esse Scry 1 quando tiver com as manas abertas e não quiser ativar a pestilência ou algo do tipo, vai fazer diferença. Mas é uma carta que vai jogar uma cópia no deck, talvez 2 no máximo, tá bom? Witherbloom Campus é mesmo caso da anterior, né? Só que dessa vez a versão verde e preta. Por que eu acho que vai jogar? Porque acredito que essa combinação de cores também vai ganhar um boost com essa nova edição, tá? E a gente sabe que da mesma forma que o branco e preto, o verde e preto também fica bastante dependente de draws bons no final do jogo e com bastante mana disponível. Então pode ser uma saída também. Novamente, uma ou duas cópias no deck vai resolver o problema. Conforme eu falei antes ali, né, acabei de falar, né, Infuse of Vitality. Custo 2 instant, então até o final do turno a criatura alvo ganha Death Touch e quando essa criatura morrer, volta para o campo de batalha sobre o controle de seu dono, ganha 2 de vida. Ela é muito interessante porque ela volta, independente do Death Touch, tá? Ela volta a criatura para o jogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os decks de aristocratas preto e verde, o BG aristocratas, pode começar a ver jogo, tá? Principalmente por conta de uma outra carta que eu já vou mostrar para vocês. Normalmente o Mono Black é um pouco melhor porque botar uma segunda cor num aristocrata atrapalha um pouco, mas cartas desse tipo trazem muito valor, né? Então isso daí pode ser um trick de batalha, pode ser um respiro ali, por mais que 2 vidas não seja muito, mas pode ser um respiro contra decks muito agro, sei lá, um Mono Green ou um Red Deck Wins, Mono Red. E outra parte legal é que tu consegue usar o efeito de uma carta, um ETB, bastante interessante, né? Pagando só 2 manas. Então tu pode sacrificar a criatura para alguma coisa e ela volta fazendo o ETB dela. É bastante interessante.
e é custo baixo, então acho que é uma carta que pode ver jogo sim nesse deck. E esse daqui é um motivo pelo qual tá todo mundo falando, oh meu Deus, melhor criatura de todos. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, tá? Qual que é o lance? Custo 2, Bale Growth, né? Custo 2, 5/4, como custo adicional, para jogar essa mágica, você sacrifica uma criatura ou paga 3. Então se você não sacrificar uma criatura, ela é custo 5, 5, 4, que não é muito bom. Mas se você sacrificar uma criatura, ela vira uma custo 2, 5, 4. Então se no turno 1 tu fizer uma criatura, e no turno 2 fizer ele, tu já tem uma 5/4. Obviamente essa carta aqui ela vai vir com um alvo gigantesco na cabeça para cast down, snuff out e toda sorte, flame slash, toda a sorte de mágicas que matam criaturas. Mas o importante é que ela vai auxiliar na criação de um arquétipo novo, que novo não, mas vai auxiliar no arquétipo de aristocratas, né? Então ela é uma criatura forte, né, 5/4, que faz a parte do sacrifício e pode jogar com cartas desse tipo junto no mesmo baralho, então é legal. Mas assim, eu não acredito que ela vai jogar tanto quanto o pessoal tá falando. O pessoal tá falando em colocar ela no Stomp e tudo mais. Cara, tu vai ter que mudar muito o Stomp para que essa carta funcione de uma maneira decente. Porque às vezes tu tem criaturas boas em jogo e não vale a pena tu baixar ela, entendeu? Não sei, não vale a pena tu sacrificar uma Kyrian Ranger, por exemplo, para baixar isso. É bem meio arriscado, né? Você sacrificar uma criatura, baixar ela e depois levar uma removal e praticamente entregar de bandeja um 2/1 pro teu oponente. Eu acho que ela vai ser... É o mesmo caso do Bone Picker, quando saiu o Bone Picker, tá? Todo mundo falou, meu Deus, a carta é muito boa, é a melhor criatura que tem. E no final das contas, vê jogo sim, mas em decks bem pontuais. Crushing Disappointment. Custo 4, instant. Cada jogador perde 2 de vida, você compra 2 cartas. Por que eu acho que essa carta que vai jogar, tá? Ela é uma instant e ela compra 2 cartas e ela é preta. É por isso. É pelo mesmo motivo pelo qual o Behold the Multiverse joga em decks com azul. Ela é uma carta forte, ela é uma velocidade instant e a gente não tem isso no preto. A gente sempre tem lá, sei lá, o Village Rites, por exemplo, que depende do sacrificar uma criatura. Então, por mais que o custo dela seja alto, é muito comum tu passar o teu turno com as manas abertas para fazer uma removal ou para ativar um Crypt Rats ou qualquer coisa do tipo. E isso é mais uma opção para tu fazer. E comprar carta em Speed Instant é muito, muito forte mesmo, principalmente no preto. Então, por isso que eu coloquei ela aqui. Acredito que ela vai ver jogo, porém, vai ser aquele lance de 1 ou 2 cópias no baralho, só pra lá no late game, enfim, auxiliar um pouco mais. First Day of Class. Carta muito boa, né? Custo 2, instant. Toda vez que uma criatura entra em jogo sob seu controle, tu coloca o marcador +1/+1, nesse turno, né? Tu coloca o marcador +1/+1 nela e ela ganha haste até o final do turno e learn. Qual que é o lance dessa carta, cara? Ela criou o combo, né, que você pode fazer mana infinita ou pode fazer scry infinito com alguma carta que sacrifique, sei lá, pode fazer mana vermelha infinita com o Goblin, tu pode fazer com o Viscera Seer scry infinito, tu pode fazer mana incolor infinita com o Altar de Ashen, por exemplo, mas o legal mesmo, que ninguém para falar, é que se enquadra muito bem num deckzinho agro, né? Já que dá marcador +1/+1 e haste. Então, normalmente a gente depende do Goblin Bushwalker para fazer esse ataque um pouco mais forte. Nesse caso aqui, por mais que tu não coloque um corpo a mais na mesa, tu aumenta permanentemente as criaturas e ainda por cima tem Learn. Então, depois eu vou mostrar as mágicas que são Lessons, né, que o Learn pega, que vai auxiliar bastante. Pode ser também que, às vezes, tu não queira usar o Learn para pegar a Lesson, mas tu vai tirar aquele terreno chato que está na mão, ou um Looting, talvez jogar para o cemitério para usar posteriormente. Então, essa carta aqui é muito versátil, ela é muito legal. Além de trazer de bandeja o combo aí, que a galera vai querer, com certeza, trabalhar em cima,
eu acho que ela pode ver jogo em outros tipos de deck também. Uma carta muito interessante, um efeito forte para 2 manas, principalmente instant ainda por cima, né? Então, tu consegue fazer no... Não tem criatura, tu faz no passe, descarta, compra mais carta, enfim. Ela é muito versátil, né? Ela não precisaria ser instant, ela serviria muito bem como uma sorcery, mas... sei lá, eu achei essa carta aqui fenomenal, muito boa mesmo. Popkiss, por que coloquei essa carta? Ninguém falou dela ainda, né, cara? Mas, pô, custo 3, instant, compra uma carta e aprender. O nome disso daqui é Card Advantage. Dependendo do deck, isso aqui, ó, vai ser muito importante para tu buscar as outras cartas ali que eu vou mostrar para vocês depois. Isso aqui vai te trazer o que você precisa na hora que você precisa. Se você precisar de um bicho, você vai pegar um bicho. Se você precisar de um terreno, ele vai conseguir buscar um terreno. Se você precisar de qualquer coisa, você vai conseguir pegar. É um tutor, basicamente isso daqui é um tutor para o que você precisa. E com Instant Speed, custo 3 para comprar uma carta, fica aberto, não dá o counter, não precisou dar o counter, alguma coisa assim, não perdeu o turno. Vá lá, faz isso, dá um draw e ainda por cima dá outro draw, porque é como se fosse dar 2 draws isso, só que tu escolhe o que quer. Então eu achei essa carta aqui muito, muito legalzinha. Ela vai ver jogo de novo em Dex Control, né, alguma coisa assim. Talvez 2, 3 cópias no deck. Acho difícil rodar 4 cópias, porque 3 é um pouco salgado, né, o custo. Mas ela provavelmente vai ver jogo sim. É o mesmo esquema do Behold the Multiverse ou da carta preta ali que eu mostrei antes para vocês. Ela traz bastante... uma carta de qualidade, ela traz bastante vantagem ao castar ela. Guiding Voice, custo 1, Sorcery. Põe marcador mais ou menos na criatura e Learn. Lendo tudo isso daqui, ó, a gente fala Heroic. Tá? Essa carta aqui vai jogar no Heroic, sem sombra de dúvida, né? Não sei quantas cópias, porque as listas variam bastante, mas ela traz bastante vantagem para o Heroic, né, por causa do Learn. E botar um marcador mais um não é de todo mal. Então, com certeza ela vai jogar. Não é uma carta que vai arrebentando a boca do balão, meu Deus do céu, mas sim ela vai ver jogo nesse deck específico, por isso que eu botei aqui, beleza? Crumb Session, né? Custo 2, híbrido aqui de novo, na mesma pegada aqui dos... cadê? Dos Golgari aqui, desses caras aqui. Ganha 4 pontos de vida e aprender. Por que ela é legalzinha? Ganhar 4 de vida e aprender... na verdade, sim, ó, ganhar 4 de vida é uma coisa muito de sideboard, né? Porém, o Learn aqui não é tão sideboard assim. Talvez essa carta aqui seja usada justamente para você pegar o que você precisa com o Learn. Tá? Ela vai funcionar também como um tutor nessas cores aqui. Eu imagino que o BG Aristocratas ele vai apanhar um pouquinho no começo do jogo, principalmente turno 1 e 2. Se não vier explosivo, né, claro. Então talvez isso daqui faça diferença, esses 4 pontos de vida. É importante dizer também que todas as cartas, todos os draws de qualidade do deck fazem você perder vida. Então, ganhar 4 pontos de vida e pegar o que você precisa lá do sideboard vai ser importante. Talvez jogue 2 cópias no deck também, de main deck, tá? E é legal porque também é uma carta que, se você não está jogando contra um deck agro, é a primeira carta que sai, sem sombra de dúvida, para entrar outras. Então seria um replace fácil. Hunt of Specimens, mesma coisa, tá? Parece que eu tô puxando a sardinha pro BG Aristocratas, mas não é. É porque a carta é interessante mesmo. Paga 2, põe uma token de peste preta e verde, que quando ela morre ganha 1 de vida e aprende. Mesma coisa, tu vai fazer um corpinho ali para dar um champ block, ainda ganha 1 de vida e vai aprender. É a mesma pegada dessa carta aqui. A diferença é que ela é puramente preta, pode jogar no Mono Black Aristocratas de boa. E é um pouquinho diferente, né, a carta e tal. Talvez essa daqui jogue no BG mesmo, e essa daqui jogue no Mono Black. Porque basicamente essa daqui custa incolor, né. Mas, mesmo esquema, tá. E aqui, essas cartas aqui conversam muito bem, né. Pass Summoning, essa daqui é uma Lesson, então todas as cartas de agora em diante que eu vou falar são Lessons. Elas são buscadas por mágicas que tem Learn. Então, o que ela faz? É custo 3 feitiço, é uma Lesson. Você cria 2 criaturas 1/1
preta e verde do tipo peste, que quando morre ganham de vida. Então, basicamente, o que você pode fazer? Né? Turno 2, tu ganha 4 de vida e aprende. Pega ela. Turno 3, faz ela, põe 2 tokens. Vamos supor que com os 4 de vida tu tomou a porrada que você estava levando, então não fez muita diferença. E agora tu tem 2 corpos na mesa para sacrificar. Então tu pode baixar... Tu pode sacrificar para aumentar o teu Carrion Feeder. Tu pode sacrificar para botar o teu amigão aqui, ó, Biogrowth. Enfim, tem bastante coisas que dá pra fazer com ela. E tem um bônus que quando ela morre, ganha de vida, que é legal. Spirit Summoning é uma Lesson, cria uma ficha 3/2. Eu botei aqui simplesmente porque ela é uma Lesson e cria um bicho. Então, é um tutor de bicho nessas cores aqui, no azul, no branco e vermelho, beleza? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa para esse cara aqui. Só que em vez de criar uma 3, em vez de custo 3, 3/2, é custo 5, 4/4. Mais no late game lá, tu procura, tô precisando de bicho, vai lá, procurou, botou essa carta do side no deck ali, na mão, e já era. Lembrando que essas cartas aqui vão ficar todas no sideboard, né? Elas não vão pro main deck, se forem jogar. Então, vai ser uma cópia de cada. Talvez essa aqui, ó, seja 2 cópias. Talvez, porque pode usar mais mágicas, né? Mas essa daqui seria uma cópia, essa daqui também seria uma cópia. Essa daqui é a mesma coisa. Custo 3, tu cria uma 2/1 com Fly, né? Um Inkling, branco e preto com Fly. Então, também uma cópia, só para você fazer aquele blocking Muldrifter se precisar. Ou a board tá limpa e tal, tu cria um 2/1 com evasão, então consegue bater melhor. É uma carta bacana. Fractal Summoning, mesma coisa. O legal desse daqui, ó, que é aquele lance do Quandrix que eu falei, né? Que você cria uma 0/0 fractal com X marcadores. Então, se você fizer ela por 3 manas 1/1 e depois baixar esse cara aqui, ela já vai ficar 2/2 essa token. Então, é bem interessante. Cadê? Aqui. Mas é na mesma pegada. Vai uma lá no side e já era. Essa carta aqui eu achei muito boa, cara. Muito interessante. Porque ela é incolor. Então, assim, Environmental Sciences, custo 2, Sorcery. Procura por uma terra básica e no deck e põe na mão. Aí você ganha 2 de vida. Muito forte. Por ser custo 2 incolor e ganhar 2 de vida, essa carta aqui ela vai tirar a zica de muito deck, entendeu? Então, assim, ela é muito importante ter ela no side, principalmente para quando fazer essas mágicas que tem Learn de custo baixo. Então, se você, pô, tá meio ruim de terreno, tá só com 2 lands e tal, e não acha a terceira para fazer mais mágica, fazer isso daqui, botar o marcador +1/+1, buscar esse cara aqui, fazer também, aumentar o teu heróico lá, ganhar 2 de vida, buscar um terreno, baixar, e, entendeu? É muita coisa para ser feita por 2 manas. Uma carta bem forte mesmo, também só vai ver jogo no sideboard com certeza, mas é legal porque ela joga em qualquer deck, né? Então qualquer deck que tu acha, pô, eu sinto falta de terrenos no início do jogo e tudo mais, essa carta aqui vai fazer a diferença. Expanded Anatomy. Também é uma incolor, né? Uma sorcery incolor. Você coloca 2 marcadores mais na criatura e ela ganha vigilância até o final do turno. Não é tão legal assim quanto as outras. Talvez ela veja algum jogo no heróico ou algum deck que utilize bastante de criaturas. Mas ela não é muito forte não, tá? O custo dela é um pouco pesado, apesar de botar 2 marcadores +1/+1 e ainda dar vigilância para a criatura. A vigilância é só até o final do turno, então não é tão forte assim. Mas é uma carta interessante também que pode ver jogo, de novo, uma cópia lá no sideboard em algum deck bem específico. Mas essa daqui eu acho que não vai ver jogo não. Essa daqui com certeza vai ver alguma coisa. Introduction to Prophecy. Custo 3, scry 2 e compra uma carta. 3 incolor. Essa carta com certeza absoluta vai ver jogo sim. Vai ter talvez uma ou mais de uma com certeza, 2 a 3 cópias no sideboard, com certeza absoluta. Em decks que usam Learn, óbvio, né? Porque Scry 2 e Draw a Card por custo 3 lá no final do jogo pode salvar muito o deck do buraco, entendeu? Pode salvar muito o deck do buraco. Então, de repente, o deck com combo disso daqui, ó. Cadê o nosso amiguinho? Aqui, ó. O combo do First Death Class
não tem por que não usar isso daqui, entendeu? No sideboard. Porque o primeiro First Death Class você pode fazer para bater, né? Vai aprender. Aí você faz esse cara aqui, faz esse Cry 2 para achar o resto das peças do combo e tal. E combo mais rápido, né? Então essa carta aqui eu achei muito, muito boa. Meu, por ser incolor e ter esse efeito aqui, ó, que é um efeito muito azul, né? Achei essa carta aqui fenomenal, com certeza vai jogar. E tá, então aqui são as cartas que eu acho que vão jogar, né? Que vão ver jogo e tal. E agora vamos dar uma olhada nas cartas que vieram com reprint, com essas artes novas aqui, bonitonas. Nem todas tão bonitonas, né? Mas, enfim. Essa parte que é muito importante, porque basicamente todas as cartas que vieram aqui são cartas boas. A maioria delas vê jogo, sim, vê jogo. E as que não vêem jogo porque já tem alguma outra coisa um pouquinho melhor que faz a mesma coisa, mas assim, não tem nenhuma carta totalmente desperdiçável aqui, sabe? Então assim, eu vou colocar eu vou elencar assim os importantes que fazem bastante diferença, que mais jogam, né? Ó, o Brainstorm é uma carta que joga, basicamente é uma staple. Counter Spell, staple. Dark Ritual, staple. Doomblade já foi staple, agora tá perdendo pro nosso Cast Down, né? Duris, staple também. Ephemerate, staples. Looting, mesmo com a arte duvidosa aí, é uma staple. Growth Spiral, que o pessoal não tava usando. Ó a combinação de cores. Eu acho que vai vir um deck desse daí sim, hein? Lightning Bolt, famoso raio na cara. Staple absoluta e a arte ficou muito bacana. Mana Tide não joga tanto, mas é um reprint importante. Teve agora em Time Spiral Remaster, né? Mas é importante lançar de novo. Negate, é muito importante. Sighing Blood, muito importante. Stonehenge, Snake Skin Veil, talvez. Veio o jogo em alguns decks, mas não é tão importante assim. Agora Stone Rain voltou a aparecer aí com os decks de LD. É legal ter aparecido de novo, né? Tree of Possibility. Alguns decks usam isso daqui, mas não é tão jogado. Mas a carta é muito boa. Village Rites, que já teve 45 impressões depois que saiu em M21. Então, não precisava de reprint já, mas a carta é boa e todo mundo gosta. E Weather the Storm, que é uma staple aí contra o Burn ou qualquer coisa do tipo. É muito boa a carta, né? Ganha 13 vida, Storm. Então, vocês podem ver até as outras aqui, né? Sei lá, Opt, Memory Lapse, Cultivate, Adventurous Impulse, Compulsive Research. Várias dessas cartas aqui são boas. Não tem nenhuma que tu olha assim, nossa, carta totalmente inútil. Todas elas são boas. Tem umas meio zoadas aqui, né? Infuriate e tal. Mas, basicamente, não tem nenhuma carta assim que tu fala assim, não encaixaria em nenhum deck e tal. Eles colocaram Opt, por exemplo, e não Preordain, né? Só que, ao mesmo tempo, eles colocaram Brainstorm. Então, ok, Opt não joga tanto, mas a carta é muito boa, né? Custo 1, Instant, Scry, Draw. Muito, muito forte a carta. Mas beleza. Então, é importante falar dessas cartas aqui porque quem não tem vai ter mais chance de conseguir, né? Se abrir os boosters e tal, vai ter chance de ter carta que é bem chata de conseguir, né? Pô, como é que eu consigo Dark Ritual hoje? Faz tempo que não é impresso, né? Ou, pô, como é que eu consigo raio? Também faz tempo que não é impresso. Então, é bacana. Então, acho que é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das opiniões. Coloquem aí nos comentários. Não esqueçam de dar um joinha pra gente sempre ficar animado aí para fazer mais vídeos para vocês. A gente se esforça bastante para trazer um conteúdo legal. Vamos conversar aí nos comentários. Coloca aí o que vocês acham que eu falei que não
com certeza não vai jogar, eu falei bobagem, ou que eu esqueci que vai jogar e deveria estar aí. Muita gente fala daquela custo 1 que dá trample e compra uma carta, eu não botei, de repente. Coloquem uns motivos, vou dar uma passadinha geral aqui para ver se tem mais alguma coisa para falar, mas eu acho que não. Acho que a gente discutiu bastante, né? Qualquer coisa, entre em contato aí com a gente nos comentários que a gente vai conversando. Então, beleza, pessoal? Um abraço e falou!